Boa tarde, pessoal. Dando continuidade à leitura do livro Superabundante Graça, nós vamos ler hoje o capítulo 2. O subtítulo é Receber a Graça por meio da Fé. Ao ler Efésios 1,13, vemos quão importante é o fato de crer, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, com o Santo Espírito da promessa. Para receber a graça de Deus, necessitamos da fé. Tudo que Deus é, está disponível para nós, os que cremos por meio da graça, e o podemos receber pela fé. Ao crer em Jesus, passamos a ser sua propriedade exclusiva, isso é, confirmado por termos sido selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, como uma espécie de adiantamento em forma de garantia até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O Espírito Santo é a garantia de que herdamos a Cristo na sua plenitude. Vale ressaltar que nada fizemos para merecer tudo isso. O que recebemos foi pela suprema graça de Deus, pela fé. A graça torna-se real em nós, capacitando-nos assim a sermos herdeiros, para o louvor da sua glória, para a glória de Deus. Não podemos deixar de exercitar a fé, a fim de que, por meio dela, extrair mais riqueza da graça de Deus. João capítulo 7 registra que o Senhor Jesus, nos últimos dias de festa, levantou-se e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 37 e 38 de Efésios. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem. Se exercitamos a fé, esse rio de água viva não deixará de fluir. Temos de usar nosso espírito, exercitá-lo cada dia mais, para que esse rio flua do nosso espírito humano até saturar a nossa alma das riquezas da sua graça. Usemos a fé ao crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. Quando oramos, precisamos muito mais usar a fé, pois é necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe. Hebreus 11, versículo 6. Ao ler e ouvir a sua palavra viva, exercitando a nossa fé, crendo em cada uma das suas promessas, a nossa fé também cresce, como é necessário o uso da fé para desfrutar da graça. Subtítulo: Pela graça sois salvos. Deus desenvolveu um plano para tirar o homem da inútil condição de morte da qual se encontrava e o converter à sua obra-prima, fazendo-o útil para o seu propósito eterno. Iniciou o seu plano divino, nos abençoando com toda a sorte de bênção espiritual, nos lugares celestiais em Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ainda antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, com o objetivo de nos fazer seus filhos maduros, para que recebamos a sua herança. Isso vai muito além da nossa compreensão, foge do nosso conceito de tempo e espaço, porque algo da sua sabedoria Deus levou adiante o seu plano, começando com a bênção, nos escolhendo para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, 6, 7. Éramos pecadores, inimigos de Deus, e mesmo assim recebemos a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O capítulo 2 de Efésios relata-nos com detalhe a verdadeira situação em que nos encontrávamos. Nos versículos 1 e 2 lemos: Estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa é a nossa verdadeira história antes de receber a salvação. Éramos como um pedaço de madeira no fogo, sendo queimada. Nosso destino era a perdição eterna, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por seu grande amor, estendeu sua mão e nos arrebatou do fogo do inferno. Nos tirou com uma unção no meio do fogo, soprou e apagou o fogo que nos estava consumindo. Nos limpou de toda sujeira e continua nos restaurando dia a dia, pouco a pouco. Nisso vemos a manifestação da sua maravilhosa graça. Não se importou com o nosso estado deplorável, nem com a nossa condição descartável, que não servia para nada. E além disso, a partir deste material, começou a produzir a sua obra-prima. Que tremenda graça! Estamos nós mortos em nossos delitos, nos deu vida eternamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Subtítulo: A suprema riqueza da sua graça. A graça de Deus para conosco é imensa, não pode ser descrita com palavras. Deus desejava nos salvar, mas éramos muito longe do seu amor, numa situação muito lamentável, na qual não merecíamos o amor divino. Porém, como Deus amou-nos desde antes da fundação deste mundo, operou a nosso favor com a sua infinita misericórdia. O braço da sua misericórdia alcançou-nos onde estávamos e propiciou as condições para nos salvar com seu grande amor. Se hoje contemos a vida de Deus, é por causa da sua misericórdia e o seu grande amor. Por obra da sua graça somos salvos. Cristo foi à cruz com o principal objetivo de nos salvar, nos dar a sua vida. Passamos da morte para a vida pela obra do Senhor, e justamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Efésios 2, versículos de 6 a 7. O Senhor nos deu vida e nos colocou na igreja, que é o seu corpo, com o propósito de sermos aperfeiçoados e crescermos em vida, para que um dia reinemos com ele na era vindoura. Essa é a obra do Senhor, a igreja. Deus tomou o material que estava no fogo, sendo queimado, muito danificado e de condição inútil, mediante o seu trabalhar. Ele cumprirá o seu propósito, produzindo a sua obra-prima, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Versículo 10 de Efésios 2. A obra-prima de Deus. A expressão feitura neste texto bíblico é poema, no grego, referindo-se à principal obra de um artista. A igreja somos nós, seu poema, sua obra-prima. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Deus tomou-nos, nos deu a vida e nos introduziu na igreja, onde gradativamente está executando em nós a sua obra transformadora. Dia após dia, ele está nos limpando, nos moldando, nos esculpindo, com o objetivo de nos transformar em seu poema. Para que isso se torne realidade, Deus dispôs a sua suprema riqueza da graça para todos nós, a qual se encontra em Cristo. Também podemos desfrutar dessa graça abundante na vida da igreja. É a igreja que Deus nos dá a conhecer a riqueza da sua glória, isso é, onde ele deseja se expressar em cada um de nós. Não fomos colocados na vida da igreja para sermos passivos. Antes, estamos aqui para que sejamos um canal para que Deus possa usar e se manifestar. Todos nós fomos escolhidos, chamados, separados para Deus. O Senhor morreu por nós, nos limpou com seu sangue, tirando de nós todas as coisas negativas e os pecados que nos escravizavam. Nossa consciência está limpa, sem ofensa, pela obra da graça de Cristo, que derramou seu precioso sangue por nós, por meio do qual podemos servir o Senhor. Quando você estava no fogo, sendo consumido pelas chamas,
Deus olhou para você e disse: te resgatarei, te limparei, farei de ti uma obra-prima e me servirá, pois desejo que cooperes comigo na execução do meu plano. Aleluia. E o último subtítulo do capítulo 2 é Preparados para Governar. A cada dia enfrentamos muitas situações e problemas que tentam nos afastar da presença de Deus. Porém, se aproveitarmos cada circunstância para nos voltar ao Senhor, com certeza iremos vencer os problemas, as dificuldades. Se não tivermos essa experiência de vencer as adversidades cotidianas, como podemos reinar com o Senhor? Mudemos a maneira de encarar as dificuldades, não olhando para elas como problemas, mas vendo-as como oportunidades que o Senhor nos apresenta para dominar sobre elas. O Senhor usa todas as situações a fim de nos preparar para governar com Ele o mundo que há de vir. Hebreus 2:5. Aproveitemos todas as oportunidades para nos voltar ao Senhor e extrair as riquezas da sua graça. Não existe problema maior que a graça divina. A graça de Deus possui tudo o que precisamos para superarmos os problemas e desfrutarmos de uma vida em ressurreição e ascensão. Amém.